Nós passamos então agora a leitura do Salmo 141, que será o texto da nossa meditação nessa manhã, por meio da pregação da Santa Palavra de Deus. Salmo 141, dando continuidade à nossa exposição no livro dos Salmos. Um salmo maravilhoso, difícil em algumas partes, mas certamente claríssimo para o nosso entendimento nessa manhã, especialmente no que diz respeito às nossas orações, a estrutura de oração e o conteúdo da mesma. Salmo 141, Salmo de Davi. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo e incolo-me. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, obrigado pela tua palavra. Nós temos o privilégio de lê-la domingo após domingo, até mesmo diariamente em nossas devocionais particulares ou em família. Mas nada se compara, ó Deus, à leitura pública da tua santa palavra, no momento de culto solene a ti, nesse evento em que nos encontramos verdadeiramente com o Senhor dos Exércitos, Yahvé, o nosso Deus, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Nada se compara, ó Deus, com essa leitura em que os nossos ouvidos começam a se preparar também para ouvirmos a tua voz por meio da pregação da palavra. Deus, eu venho lhe pedir agora que o Senhor nos ajude a entender esse salmo. Que o Senhor nos ajude a aplicar esse salmo em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a ver como os nossos antepassados utilizavam esse salmo, até mesmo para auxiliá-los em suas orações. Nós não sabemos como orar, ó Deus, ensina-nos a orar. O Senhor, que é Pai desde toda a eternidade, que cuida de nós, venha nos ensinar agora o que é a verdadeira proteção que os teus filhos têm. O teu Filho unigênito, ó Deus, foi dado em nosso lugar, justamente para confirmar não só esse salmo, mas toda a tua profecia. E o teu Santo Espírito certamente nos auxilia não só agora, mas constantemente, não só no entendimento da tua palavra, mas também nas nossas orações, que certamente
muitas vezes, se não todas, estão tão distantes dessa estrutura oferecida aqui pelo salmista, que certamente é sacrifício agradável a Ti. Tende misericórdia de nós nessa manhã, ó Deus, e por meio desse ensinamento sobre oração, nós possamos ver mais uma vez o Senhor Jesus Cristo, e Ele entregue por nós, e a partir disso fixarmos os nossos olhos ainda mais nele, e somente nele, para não nos desviarmos do caminho, e para que as nossas orações sejam cada vez mais de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém? Amém. A tarefa de ser pai é uma tarefa gloriosa, mas que nos traz muitas dificuldades, muitos obstáculos. Certamente, se você é pai e mãe aqui nessa manhã, você já passou por apuros muito sérios em relação à criação de filhos, principalmente no que diz respeito à proteção deles. Você pode ser considerado talvez um pai negligente nessa manhã, caso deixe os seus filhos simplesmente ao léu, confiando de forma errada e não bíblica na providência de Deus. Nós oramos e os anjos então se acampam ao redor dos nossos filhos e nós não precisamos fazer mais nada. Ou você pode ser talvez acusado de um pai super protetor, aquele que não deixa seu filho andar descalço de maneira nenhuma, não pode brincar na areia, não pode nem sequer tocar na tomada. Não, essa parte não é super proteção, por favor. Não deixe seus filhos tocar na tomada. Mas eu estou esperando para ver o dia em que Rebequinha vai se tornar uma adolescente. Pastor Breno mal pode esperar ainda mais por esse momento, em que ele vai ter que proteger a sua Rebequinha dos gaviões, mesmo que os gaviões sejam filhos da aliança, olhando para aquela filha da aliança e vendo nela uma excelente futura esposa. O pastor Breno mal pode esperar para mostrar o que é uma proteção verdadeira de filhos. E se nós podemos olhar para nós mesmos e ver que umas vezes nós exageramos, outras vezes nós não fazemos o adequado, nós olhamos para esse salmo e nós percebemos que Deus Pai, Ele cuida exatamente como filhos devem ser cuidados. Se nós nos preocupamos com a proteção de nossos filhos, sem dúvida alguma, o nosso Pai Celestial se preocupa ainda mais, e Ele nos ensina a orar por isso. Ele nos ensina, por meio de promessa e por meio até de técnicas ou conteúdo de oração, a nos aproximarmos dele, rogando por essas coisas. Porque certamente, se nós somos pais aqui nessa manhã, nós também somos filhos. E quem é que cuida de quem cuida então? Quem é que cuida dos pais? Quem é que cuida dos avós? Certamente aquele que é o pai de todos os que foram adotados em Cristo Jesus. Nós veremos então no Salmo 141 essa contínua oração aqui de Davi, ainda clamando por proteção em relação a inimigos, uma oração contra o mal, mesmo que esse mal venha de nós mesmos. Você pode perceber no Salmo 140, depois no Salmo 142, no Salmo 143, a ideia temática dessa parte dos Salmos é exatamente isso. As aflições de Davi, as adversidades pelas quais ele passava, e sempre a sua oração a Deus
o seu refúgio em Deus, nos ensinando a orar, principalmente nesses momentos. Salmo 141, que é um salmo difícil, ele nos ensina nessa manhã, de uma forma litúrgica, a orar por proteção contra o mal, venha ele de fora, venha ele de dentro. O Salmo 141, ou nesse salmo, de uma forma litúrgica, Davi nos ensina a orar por proteção contra o mal, que vem de fora ou de dentro. É de uma forma litúrgica porque aqui Davi, além de iniciar o salmo mostrando ou comparando a oração à questão do culto, ele estrutura esse salmo a partir das orações realizadas no tabernáculo. Vamos nos lembrar, Davi é o autor desse salmo. No momento em que Davi está vivo, não havia ainda templo, mas já havia culto no tabernáculo. Obviamente, Deus nunca deixou de visitar o seu povo. E o momento em que Deus visita o seu povo de uma forma ainda mais especial é o momento de culto. Davi usa então aquelas orações culticas, orações de liturgia, para nos apresentar aqui essa estrutura maravilhosa de oração contra o mal, seja ele vindo de fora ou vindo de dentro. Então o salmo se divide da seguinte forma: versículos 1 e 2, oração de invocação; versículos 3 a 5, oração de contrição; 6 e 7, oração de edificação; e finalmente 8 e 10, oração final ou oração de despedida. Vejamos então por que Davi usa essa estrutura litúrgica do culto veterotestamentário para estabelecer aqui essa oração maravilhosa que nos ajuda a entender, inclusive, o que é que Jesus também nos ensina na sexta petição de sua oração: não nos leves para a tentação, mas livra-nos do mal. Eu mudei a tradução de propósito, vocês verão por quê. Salmo 141 então, versículos 1 e 2, nós temos aqui a oração de invocação de Davi, seguindo a estrutura litúrgica do culto na sua época. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Nós temos visto que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele não perdia tempo em se achegar ao único que era capaz de fato de livrar de suas adversidades. E além de se achegar a Deus de uma forma adequada, nos ensinando talvez que a nossa maior falha nas nossas orações hoje seja ainda a não compreensão de que quando nós oramos, ou corporativamente ou individualmente, nós não sabemos exatamente na presença de quem estamos entrando. Basta você rever ou revisar a forma como você inicia as suas orações. Qual é a sua postura naquele momento? Nós entramos em oração não sabendo, em primeiro lugar, que Deus de fato é o Deus do pacto, Ele é Yahvé, Ele é aquele que se revela a Moisés como eu sou. Mas pior do que isso, nós não reconhecemos Deus devidamente em seus atributos e em tudo aquilo que Ele de fato promete fazer por nós. A ousadia de Davi aqui é claríssima. Ele fala: apressa-te, dá-te pressa em me acudir. Talvez nós achemos que isso é ousadia demais, intrepidez desrespeitosa. E não é, pelo contrário. Se nós conhecêssemos de fato o nosso Deus,
que está preparadíssimo não só para ouvir as nossas orações, mas a respondê-las, nós também nos apresentaríamos a Deus sem demora e pedindo e rogando a Ele também que nos conceda aquilo que necessitamos também depressa. Ele invoca a Deus assim como um sacerdote invocava a Deus no momento de apresentação do sacrifício. E nessa linguagem ainda, ele diz no versículo 2, aquilo ao que as nossas orações devem ser comparadas. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Só esse versículo já seria mais do que suficiente para tratarmos em um sermão inteiro da preciosidade e da profundidade que ele nos traz. Infelizmente não temos tempo para isso, mas a ideia aqui então é que Davi, ele ajustava a sua vida inteira ao redor dessa comunhão com Deus. Ele sabia que Deus estava com ele e ele poderia estar com Deus diariamente, mas era nesses momentos de culto em que ele sabia que a presença de Deus estava ali especialmente. E ele quer então agora, ele deseja que nos momentos de oração dele, não necessariamente em culto, que essas orações, que esses momentos fossem como essa realidade da presença de Deus de uma forma especial. Suba a tua presença, a minha oração como incenso. Aqui ele traz a primeira característica do culto veterotestamentário. Para nós entendermos um pouquinho melhor a ideia de incenso, por favor, volte para Êxodo capítulo 30. A Bíblia não nos explica exatamente o que era o incenso, ela não nos traz detalhes disso, mas ela nos mostra claramente que incenso deveria ser oferecido a Deus juntamente com os sacrifícios. Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 6. Porás o altar defronte do véu que está diante da árvore do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele um incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. A ideia do incenso, então, quando estudamos a história de Israel, era uma mistura de produtos que ofereciam naquele momento um aroma agradável. E qual é então a vontade do Senhor ao manifestar isso no Velho Testamento ao seu povo? Era mostrar que os sacrifícios oferecidos a Deus, que também deveriam servir de um cheiro ou um aroma agradável às suas narinas, ele era acompanhado desse cheiro aromático especialmente preparado pelo sacerdote antes da sua entrada na presença de Deus. É interessante que quando olhamos para a nova aliança, nós lemos isso em nossa liturgia. Em Apocalipse 5 está claro lá que aqueles anciãos que estão já na presença do Senhor, eles oferecem incenso, que na verdade são as orações do povo de Deus. Hoje em dia, o catolicismo romano e outras deturpações do cristianismo ainda oferecem incenso literalmente, não compreendendo então a linguagem neotestamentária e a obra de Cristo que já cumpriu isso. Não há nada mais necessário, fisicamente falando, em termos de incenso,
que faça com que as nossas orações de fato subam a Deus como aroma agradável. Mas devem ser orações que certamente exprimem aquela mesma ideia que acontecia no Velho Testamento. Orações que são, de uma certa maneira, preparadas de antemão, nos seus mínimos detalhes. E muitos reformadores usavam exatamente esse texto, esse versículo, para justificar aquilo que parece estranho aos ouvidos de muitos crentes evangélicos nos dias de hoje. Durante muitos anos, os cultos reformados, eles tinham orações tanto extemporâneas, aquelas orações que nós fazemos, no ato, como geralmente nós fazemos, mas orações também preparadas de antemão, orações que eram lidas durante o culto, orações que eram verdadeiros tesouros teológicos, porque aqueles teólogos consideravam a oração também como sendo um incenso preparado de antemão para oferecer a Deus. Existia até um debate sobre como as orações deveriam ser sempre assim ou sempre extemporâneas, e nós vemos que a palavra de Deus nos ensina as duas coisas. A palavra de Deus nos ensina que, por exemplo, a oração do Senhor, a oração que nós chamamos de Pai Nosso, ela é tanto uma estrutura de oração, como também uma oração que deve ser recitada corporativamente pelo povo de Deus. Como é que tem sido as suas orações? Como é que você tem entrado na presença de Deus? É impressionante como nós não fazemos reza, nós abominamos a ideia de reza. Mas pare para pensar um pouquinho, ou para analisar a sua própria oração. Às vezes nós sabemos exatamente como uma oração começa e como uma oração termina, porque apesar de não ser uma reza, é só isso que nós sabemos orar. Nós usamos apenas alguns nomes de Deus, nós fazemos algumas petições sempre idênticas e nós terminamos sempre da mesma maneira. Não é uma reza para nós, mas é como se fosse para Deus. A ideia da oração, tanto a oração pré-preparada, como a oração extemporânea, deve manifestar essas características de Deus cuidando de nós e também as nossas necessidades no que diz respeito a essa oferta a Deus. Era isso que acontecia no culto velho-testamentário. É assim que as nossas orações devem ser. Davi continua, ele usa uma outra expressão aqui: seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Ele fala mais uma vez da importância da postura em oração. E nós muitas vezes não nos preocupamos com isso. O máximo que nós fazemos é fechar os nossos olhos e curvar a nossa fronte. E há outras posturas que nós devemos utilizar em nossas vidas. Uma prostração em terra, o ajoelhar-se, o levantar as mãos em oração. Qual foi a última vez que eu realmente orei a Deus, não só com a minha mente, não só com a minha boca, mas com o meu corpo todo? Era uma posição litúrgica, como nós já vimos aqui, inclusive o pastor Breno mostrando isso, a questão do erguer das mãos no momento de oração. Davi, mais uma vez, está comparando aquele momento glorioso com a oportunidade que nós temos também em nossas orações individuais, de nos achegarmos a Deus dessa maneira, sabendo que se lá Ele certamente recebe as nossas orações, quando feitas de acordo com a sua vontade, também no nosso momento de oração individual. E ele termina fazendo essa comparação com a última característica, com o incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda
vespertina. Aqui está claro que Davi, ele não valorizava apenas o culto ou o sacrifício matutino, ou ele valorizava apenas o culto vespertino. Provavelmente nós temos percebido aqui nos Salmos uma ênfase, nós vimos isso no Salmo 134, por exemplo, na questão do sacrifício vespertino, nos provando que sim, tanto no Velho Testamento como no Novo, seguindo esse princípio, o culto ele é tanto matutino quanto vespertino. Não há mais necessidade de sacrifícios cruentos, não há mais necessidade de incensos, mas há necessidade absoluta de continuarmos manifestando a Deus, oferecendo a Deus sacrifícios de louvor, outras manifestações sacrificiais e principalmente as nossas orações, que, como nós vimos em Apocalipse, se comparam ao incenso do Antigo Testamento. Davi sabia da importância do culto tanto pela manhã como pela noite. E nós olhamos para as nossas vidas e nós percebemos o quanto isso ainda está alheio a nós. Talvez naquela época havia alguns do povo de Deus que pensavam da mesma forma que nós pensamos hoje. Eu já ofereci sacrifício de manhã, eu não preciso oferecer à noite. Nós não sabemos se esse era o caso, mas nós sabemos que hoje esse é o caso. O caso de que muitos aqui nessa manhã não voltarão à casa do Senhor hoje à noite, não por razões legítimas, perdendo assim a total noção do que é não apenas oferecermos orações a Deus em culto corporativo, mas principalmente em perder a noção de que as nossas orações, elas são guiadas, elas são estruturadas em torno exatamente disso. Se eu compreendo o que acontece no dia do Senhor, na manhã e à noite, eu vou experimentar na minha vida uma vida de oração também, nesse sentido, liturgicamente, como Davi aqui está apresentando. Pergunte a si mesmo: você não vai voltar hoje à noite para cultuar a Deus? É o momento em que você deve se perguntar: por que é que eu não estou na casa do Senhor agora à noite? É a mesma pergunta que você deve se fazer ao analisar a sua vida de oração. Se eu não consigo estar na casa de Deus quando Ele me manda estar para o meu próprio bem, é inevitável que eu também não tenha uma vida de oração como Davi está aqui nos sugerindo. A ligação Ele faz porque a ligação é exatamente aquela que Deus estabelece. Ele nos prepara, Ele nos protege, Ele nos edifica no dia do Senhor, para sairmos ao mundo de segunda a sábado, com nossas orações e com a sua palavra, conquistando o mundo para o seu reino. Davi começa mostrando essa oração de invocação, a importância da relação entre a oração e o culto, mas ele continua a estrutura. Ele entra na presença do Senhor e imediatamente ele se reconhece como é. A partir do versículo 3, então, até o versículo 5, nós vemos aqui justamente essa oração de contrição. Oração necessária para a nossa proteção. E vejam que ele não começa orando aqui por proteção contra inimigos de fora. Ele começa orando aqui por proteção em relação a ele mesmo. Versículos 3 a 5. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios.
Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Davi ora aqui com 4 características claras. Ele está orando por proteção. Nós vimos isso. Ele está sendo perseguido. A ideia, principalmente nos versículos finais, nos mostra as adversidades pelas quais ele está passando. Mas antes de orar contra os inimigos, ele ora em relação a ele mesmo. Quando nós passamos por adversidade, você certamente já experimentou isso. Se essa adversidade não vai embora logo, o que geralmente sai da nossa boca? Certamente não são palavras de gratidão, não são palavras de louvor. Mas quando a adversidade vem, principalmente quando ela não vai embora logo, eu começo a manifestar exatamente o que está dentro do meu coração. E eu vejo o quanto eu preciso ainda me arrepender dos meus maus caminhos. É por isso que Davi começa orando assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele era homem segundo o coração de Deus, mas ele sabia que se a adversidade dos ímpios, a perseguição dos seus inimigos não fosse embora logo, ele poderia facilmente cometer o mesmo erro que a mulher de Jó cometeu: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aqui Davi está nos ensinando não apenas a como orar, pedindo que Deus nos proteja de nós mesmos, nos proteja da nossa própria boca, mas está nos mostrando o quanto isso é desagradável a Deus. Por isso precisamos orar. Porque se dependermos só das nossas forças ou das nossas estratégias para nos livrarmos das adversidades, inevitavelmente os nossos lábios continuarão reclamando, murmurando, falando mal, não só dos outros, mas também de Deus. A boca, ela fala que o coração está cheio. Por isso, Davi vai para o próximo passo. Ele não ora apenas para que Deus guarde a sua boca, mas ele ora agora para que Deus conserve o seu coração, não o incline para o mal, para a prática da perversidade, e não coma eu das suas iguarias. Essa parte final é sensacional, porque nós sabemos o que o Salmo 1 nos diz, que não devemos nos misturar com aqueles que são claramente malfeitores. Mas pense comigo, por que é que nós o fazemos? No final das contas, é porque eles sempre têm algo para nos oferecer. Ou nós somos conquistados pelos malfeitores pela barriga, pelas suas iguarias comestíveis, ou por qualquer outra. O mundo é assim, os ímpios são assim. O pecado não é algo em tese desagradável aos nossos prazeres, ou ao nosso paladar, ou aos nossos sentidos. São iguarias. E enquanto nós acharmos que podemos evitar nos assentarmos com os escarnecedores, com as nossas próprias forças, nós continuaremos nos vendendo às suas iguarias. Ao invés de fazer como Daniel e seus amigos, que se convenceram de que não poderiam nem sequer comer das iguarias de Babilônia, comiam a sua dieta especial e oravam a Deus pedindo para que Deus nos conservasse, para que eles não se curvassem ao imperador, ao rei, à estátua da Babilônia.
Como é que nós temos orado, pedindo proteção ao Pai Celestial em relação às nossas vidas? Lembre-se que muitas vezes o seu pior inimigo é você mesmo. E quando nós não oramos assim, Satanás já conquistou um terreno grande em nossas vidas, porque ele quer que nós nos esqueçamos que orar por proteção em relação ao mal é orar também por proteção em relação a nós mesmos. E vejam, é muito fácil eu não conseguir ver o meu pecado. É muito fácil eu achar que tudo em mim vai bem. É por isso que eu preciso de um terceiro. E é por isso que Davi aqui ora também. Davi, a partir do versículo 5, diz: fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. No momento da adversidade, Davi não está olhando apenas para os que estão lá fora, ele está olhando para si. Ele sabe que se ele não se cuidar, ele sabe que se Deus não lhe proteger, a sua boca vai falar coisas desagradáveis, o seu coração vai ter uma tendência a cair em tentação. Por isso ele pede: Deus, por favor, me dê pessoas justas que venham abrir os meus olhos nesses momentos. Será que você ora ou consegue orar pedindo que no meio do povo de Deus nós continuemos sendo excelentes exortadores uns dos outros? É difícil receber uma exortação, mesmo quando ela é feita em amor, porque é difícil admitirmos os nossos erros. É difícil orarmos assim, porque no final das contas nós nos esquecemos o quanto o nosso coração, mesmo regenerado, infelizmente, ainda com resquícios de pecado, se inclina para o mal, e o quanto a nossa boca ainda faz perversidade. Existem vários exemplos aqui do que nós poderíamos dizer como sendo ainda inclinação do mal em nossas vidas. Mas basta você olhar para a rede social da qual você faz parte, ou Facebook, ou WhatsApp, ou o que for. Quantas coisas abomináveis! E eu não estou falando de pornografia, eu não estou falando de coisas claramente desagradáveis, mas quantas coisas abomináveis estão ali, e nós passamos o dia inteiro olhando aquelas coisas, e até mesmo nos agradando daquelas coisas, quando elas claramente não dizem respeito a como um crente deve viver e o que um crente deve apreciar. Será que você ora para que Deus lhe ajude então a ter alguém do seu lado que fale: tire os seus olhos do seu celular, esteja atento a essas coisas, use-o como uma ferramenta sim, mas não como algo que claramente vai levar o seu coração a ter companhia de homens malfeitores. Davi ora aqui para alguém, na verdade, para que alguém lhe ferisse. E aqui literalmente ele está falando. Aquele tapa na cabeça, amigo, se liga, olha o que você está fazendo. Você não consegue nem mais levantar a sua cabeça, seus olhos, você já está com esse movimento e os dedos assim. Porque o que tem ali, que parece não desagradável a Deus, já me torna um participante de coisas que certamente são abomináveis ao Senhor. Nós não devemos deixar de fazer uso dessas coisas, mas nós devemos ver o quanto o uso dessas coisas, no mínimo, tem nos impedido de orar. E Davi termina essa parte
falando exatamente nessa perseverança. Ele está falando da dificuldade que nós temos no momento da adversidade. Se não tomarmos cuidado, se não pedirmos para Deus cuidar de nós, a nossa boca vai praguejar, o nosso coração vai se inclinar para o mal. Eu preciso de alguém cuidando de mim também nesse sentido, e isso é uma bênção. Mas Davi diz que continua a orar enquanto os perversos praticam maldade. Ele continua orando. Veja a relação aqui, mais uma vez, como é que isso se encaixa com as nossas vidas. A adversidade vem, ela não vai embora logo. Eu começo a amaldiçoar. O meu coração, ele enfraquece e eu caio em tentação. Eu não dou ouvidos aos que me repreendem. E certamente eu deixo de orar. A vida de Davi não é diferente da nossa. Quando ele escreve esse salmo à luz do que o Espírito Santo está mostrando para ele, é para que isso venha de encontro às nossas vidas. Eu cuido da minha boca, eu cuido do meu coração. Quando eu não consigo fazer isso, eu peço que alguém me ajude a fazer. Mas se tem uma coisa que eu não posso deixar de fazer, por mais que a adversidade seja cruel, é deixar de orar. Esse, sem dúvida, é o maior mal que não é gerado apenas pela adversidade que vem de fora, mas de dentro. Eu chego à conclusão de que não adianta mais orar. E Davi faz justamente o contrário. Lembre-se, ele está falando aqui da ideia de culto. Eu deixo de orar, eu deixo de ir ao culto. O culto deixa de ser então uma estrutura de vida para mim. E aí eu caí na armadilha do inimigo. É exatamente no momento de adversidade e também de prosperidade que eu mantenho esse ritmo: culto, oração, oração, culto, sempre obviamente recheado da sua palavra. Davi então ora, invocando a Deus. Davi revela o seu coração a Deus e pede que Deus lhe proteja dele mesmo. Mas aqui os versículos 6 e 7, nós vemos então essa oração de edificação, ou essa oração que demonstra exatamente qual é a base de nós não pararmos ou não desistirmos de orar. E aqui, os versículos 6 e 7, sem dúvida alguma, todos os comentaristas vão concordar. Alguns, inclusive, deixam até de falar sobre esses versículos, porque eles todos dizem: o hebraico desses versículos é complicadíssimo. E veja a tradução para o português, então: os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Talvez um comentarista possa se esquivar de momentos em que o original é difícil, mas não o pregador. E é por isso então que nós olhamos para os versículos 6 e 7. E sim, apesar do hebraico ser complicado e algumas traduções não ajudarem muito, nós vemos que existe uma mensagem simples, mas profunda, exatamente nesse momento de oração, de edificação do salmista. Vejam que, desde o versículo 1, ele está fazendo petições, ele está pedindo, ele está invocando o Senhor, ele está rogando que Deus Pai o proteja dele mesmo. E nos versículos 6 e 7 ele não faz petições, ele faz constatações. E as nossas orações devem ter isso. As nossas orações não devem ser apenas: Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus ouça a minha oração, Deus ouve a minha súplica. Mas constatações, as nossas orações devem ser preenchidas, inclusive, de textos bíblicos que nos mostram exatamente no que nós confiamos para fazer aquelas orações. E infelizmente, nos versículos 6 e 7, apesar do hebraico complicado, das traduções não ajudarem, é exatamente aqui que nós vemos a confiança não apenas de Davi,
naquilo que Deus já havia prometido para ele, mas principalmente a confiança nossa naquilo que Deus não fez apenas na vida de Davi, mas principalmente na vida de seu filho. São constatações baseadas nas obras do Senhor. O versículo 6 diz: os seus juízes serão precipitados penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. A ideia aqui é Davi, na sua oração, constatando que o mesmo Deus que destrói inimigos é Deus que salva inimigos. Ele vai dizer: os juízes ou seus líderes de fato serão destruídos, mas alguns desses inimigos, alguns desses ímpios ouvirão as palavras que são agradáveis. E a ideia aqui do que são agradáveis é que farão sentido para eles. Você consegue perceber qual é a mensagem nessa oração de Davi que nos ensina qual é a obra de Deus em relação a ímpios? Ele vai destruí-los, sim, mas Ele salva, continua salvando e continuará salvando alguns ímpios. Esses que vão ouvir as palavras que são agradáveis, que fazem sentido, porque o Espírito Santo lhes esclareceu. Vejam que conteúdo de oração maravilhoso. Davi sabia que Deus trataria de seus inimigos, mas ele não estava fechado ou amargo à ideia de que Deus misericordioso continua salvando os piores ímpios que existem por aí. E finalmente no versículo 7, essa constatação é exatamente aquilo que ajuda Davi a confiar no que ele acabou de orar. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Vejam só, como é que Davi pode orar, fazendo uma constatação de que sim, os inimigos serão destruídos, isso faz todo sentido, mas alguns ouvirão as palavras, dando a entender aqui que entenderão as palavras, se converterão a elas porque eles são agradáveis, mas mesmo assim, o fim, no versículo 7, é um fim de destruição. E é exatamente nesse ponto que nós nos lembramos, como nós temos visto aqui domingo após domingo, que os salmos, eles não falam de Davi em primeiro lugar. O Velho Testamento não fala dos tipos de Cristo em primeiro lugar. Eles falam do próprio Messias. E se nós nos lembrarmos do que nós estudamos no Salmo 129, abra sua Bíblia novamente, o Salmo 129, versículo 3, nós entendemos exatamente o que o Espírito Santo quer nos dizer aqui, mesmo com a dificuldade de tradução. Salmo 129, versículo 3: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Nós vimos aqui o Salmo 129, nós vimos aqui que é o povo fazendo aquela oração, tendo aquele salmo como o seu salmo. Mas em última instância, quem é o representante do povo que teve as suas costas aradas, sulcadas? Senão o próprio Senhor Jesus Cristo. E é a mesma ideia aqui. Alguns dos inimigos, alguns dos ímpios ouvirão as palavras que lhes serão agradáveis, porque aqui não são os ossos de Davi, não é ele que está sendo lavrado e sulcado novamente, mas sim a ideia do Messias que viria. E aqui, apesar da tradução do versículo 7 ser adequada à boca da sepultura, a palavra no original é Sheol, que na verdade
pode ser traduzido também como o inferno, o local dos mortos. E para mim essa é a tradução preferível. Se eu aponto aqui, se profeticamente Davi está apontando para o Messias, essa é a ideia, a confiança toda dele, não só no culto, não só no sacrifício, não só no incenso, não só na postura de oração, não só nas suas orações individuais, está no fato de que um dia o Messias prometido receberia Sheol no lugar de Davi e no lugar de todo o povo de Deus. O Messias prometido seria levado para a sepultura, se nós preferirmos essa tradução. Ele permaneceria morto, como obra da sua humilhação ainda, para que as nossas orações atravessassem os tetos das nossas casas e realmente chegassem a Deus. Às vezes, nós oramos e nós sabemos, ou temos a convicção de que aquela oração não está sendo ouvida por Deus, ou nós pensamos isso, porque muitas vezes o que nos falta em nossas orações, além de todas essas coisas que nós já vimos, é essa constatação de que nas nossas orações eu preciso me lembrar todas as vezes do que Cristo fez por mim. É por isso que nós oramos e que acaba sendo ritualístico, ou acaba virando uma reza também, em nome de Jesus, por amor de Jesus. Não basta repetir isso, não basta colocar isso em nossas orações, mas lembrar que não só Deus nos livra do mal, de nós mesmos ou dos outros, mas Ele nos livra do principal mal, que é o inferno, porque Jesus Cristo experimentou isso em nosso lugar. Vejam a estrutura do Salmo mais uma vez. Ele invoca a Deus, ele confessa o seu pecado, ele ora mostrando a razão da sua esperança, e ele termina com uma oração de despedida, uma oração de vitória, uma oração final. E aqui nós terminamos também. Pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em Ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo e enrolo-me. O culto a Deus, a mensagem do Senhor, é sempre uma mensagem que oferece não apenas o sacrifício de Cristo, mas também a sua vitória. Essa é a estrutura da nossa oração. Não é uma estrutura triunfalista de determinismo, de usar palavras ou expressões que parecem fazer com que Deus se mova e faça alguma coisa, mas não. Se eu entendo que esse mesmo Deus que me recebe em culto solene, apesar de mim mesmo, apesar do mal que eu mesmo causo a mim, Ele me recebe por causa de Cristo. É essa a confiança, é esse o conteúdo, é essa a estrutura que as minhas orações vão ter também. E essas palavras dos versículos 8 a 10 não serão palavras da boca para fora, ou palavras que sirvam simplesmente para me convencer de algo que eu ainda não estou convencido. Serão palavras de convicção de que aquele que experimentou o Sheol em nosso lugar, Ele também ressuscitou no terceiro dia. E as nossas orações, seguindo o modelo litúrgico, elas vão sim prosperar e prevalecer, principalmente na hora da adversidade. Eu gostaria de terminar lendo a pergunta 127 do Catecismo de Heidelberg, que fala sobre a sexta petição da oração do Pai Nosso. Talvez você tenha perguntado, por que não ler Catecismo Maior? Por que não ler Breve Catecismo?
porque eu quero que vocês leiam depois. O Catecismo Maior é detalhadamente maravilhoso, e o Breve Catecismo, uma forma maravilhosa de nós memorizarmos aquilo ali e ensinarmos os nossos filhos. Mas aqui para mim Heidelberg é o ponto de equilíbrio. Qual é a sexta petição? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, somos tão fracos que por nós mesmos não podemos subsistir por um só momento. Além disso, nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e nossa própria carne, nos tentam continuamente. Por isso pedimos-te, sustenta-nos e fortalece-nos pelo poder de teu Espírito Santo, a fim de que neste combate espiritual não sejamos derrotados, mas possamos fortemente resistir até que finalmente alcancemos a vitória total. De forma litúrgica, Davi nos ensina a orar por proteção contra o mal, vindo ele de fora, ou muitas vezes vindo de dentro. Se eu não entendo o que é o culto, eu não posso ter uma vida de oração. Se eu não experimento as bênçãos do culto, eu não posso ter uma vida de oração. E se eu não tenho uma vida de oração adequada, eu jamais vou experimentar adequadamente o culto matutino e o culto vespertino. Que o Senhor Deus nos ajude a ver essas coisas, especialmente na obra de seu Filho, que foi o sacrifício perfeito, de uma vez por todas dada aos santos. Vamos orar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós somos tão pequenos, nós somos tão fracos, nossas vidas de oração mostram isso, nosso compromisso com o culto a Ti mostra isso. O Salmo 141, ó Deus, vem no mínimo nos ensinar que essas coisas estão totalmente ligadas. O nosso culto de oração de quarta-feira à noite mostra isso. O quanto esse lugar está repleto aos domingos, mas não na quarta-feira à noite. Vem nos mostrar que talvez nós não entendamos exatamente qual é o compromisso contigo, mesmo no dia do Senhor. Eu venho te pedir, ó Deus, para que o Senhor nos torne mais como Davi, mas principalmente mais como Cristo. Sem dúvida alguma, as lições que Davi nos passa aqui, como instrumento do Espírito Santo, são maravilhosas. Mas nós vemos isso claramente na vida do Senhor Jesus Cristo, que certamente sabia o que era guardar cada Shabat em adoração ao Senhor, e por isso tinha uma vida de oração semanal como ele tinha, e por ter essa vida de oração semanal como ele tinha, guardar o Shabat devidamente. Ó Deus, quantas preciosidades! E nós oramos aqui como salmista: guarda os nossos lábios, guarda os nossos corações, e que o Teu Santo Espírito seja sempre o nosso exortador e aquele que nos auxilia a transformar as nossas vidas, para que estejam de acordo com a Tua palavra. E se nessa manhã, ó Deus, entrou alguém aqui que ainda não sabe o que é cultuar ao Senhor, ou sequer orar a Ti, porque ainda não tem compromisso contigo, que o sacrifício do Messias, que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário seja aplicado a essa pessoa nessa manhã, pelo poder do Teu Santo Espírito, e que ela possa então entrar nessa vida estruturada de oração semanal e oração corporativa no dia do Senhor, seguindo aquilo que o culto do Velho Testamento e principalmente do Novo nos ensinam a fazer. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.